Crise política será destaque em comissões. Reforma fiscal pode ter votação expressa no Congresso e vetos presidenciais podem ser votados nesta terça-feira. Esses são os destaques dessa semana aqui no Senado. Bom dia. A proposta de reforma fiscal do governo pode ter votação expressa nas duas casas do Congresso. O projeto de lei complementar é um dos destaques na pauta desta semana. A tramitação do projeto deve começar pela Câmara dos Deputados. Como já vem com urgência constitucional, depois de 45 dias, ele passa a trancar o plenário da casa onde estiver esperando para ser votado. O presidente do Senado, Renan Calheiros, acredita que isso não será necessário. Essa proposta vai tramitar rapidamente na Câmara dos Deputados. Se chegar aqui com o acordo que nós fizemos, nós votaremos até o anoitecer da terça-feira. O projeto de lei complementar chegou ao Congresso pelas mãos do próprio ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Esse projeto foi objeto de uma longa negociação que envolveu os 27 estados. Eu acho que esse projeto ele é o mínimo denominador comum. É importante que esse projeto seja aprovado rapidamente e que não impede que outras questões possam continuar a ser discutidas. O texto recebido pelo Congresso traz 4 propostas. Uma delas estende o prazo da dívida dos estados por mais 20 anos. Empréstimos com BNDES feitos até o final de 2015 também ganham um fôlego de 10 anos para serem quitados, com 4 de carência. A segunda medida usa a lei de responsabilidade fiscal para limitar o aumento dos gastos da União. A proposta inclui ações como proibir a criação de cargos e implementar programa de desligamento voluntário de servidores. O projeto também cria um regime especial de contingenciamento, que permite ao governo preservar as despesas essenciais, como educação e saúde, quando o crescimento estiver abaixo de 1% ao ano. Por último, a medida permite que o Banco Central utilize depósitos remunerados como alternativa para enxugar o excesso de liquidez no mercado. É uma prática que é adotada, por exemplo, no Banco Central Europeu, é uma prática adotada pelo Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, mas que no Brasil não existe. A possibilidade de a criação de depósitos voluntários dos bancos no Banco Central. Além do projeto enviado pelo Executivo, os senadores têm pela frente a medida provisória 698. Ela estabelece regras para o uso do Fundo de Garantia nas obras e no financiamento do programa Minha Casa Minha Vida. O texto, que tem prioridade para ser votado no plenário do Senado, ainda determina a publicação trimestral do nome dos beneficiários do programa. A Comissão Mista de Orçamento chega ao final de março sem votar as contas de 2014 da presidente Dilma. A atual composição do colegiado tem até o dia 29 para resolver esse assunto. A composição da Comissão Mista de Orçamento é renovada todo ano no final do mês de março. Para os 10 senadores e 30 deputados que compõem o atual mandato da comissão, o próximo dia 29 é a data limite para votar um dos temas mais polêmicos que já passaram por aqui. Há várias matérias em debate na comissão, como os avisos dos tribunais de contas, relatórios de gestão fiscal, medidas provisórias, mas o que não há acordo entre os líderes e que vai ter necessidade de um quórum qualificado, com um quórum especial, em relação à votação das contas de 2014. O senador pelo PDT de Rondônia foi o encarregado de dar o parecer às contas da presidente Dilma. No último dia 23 de fevereiro, Assir Gurgax apresentou suas conclusões. O relator não encontrou irregularidades, mas apontou 3 ressalvas. A primeira é que as metas fiscais projetadas estão descoladas da realidade econômica brasileira. A ressalva número 2 é sobre o adiamento do pagamento de despesas realizadas de um ano para o outro. Somente em 2014, esse valor chegou a 227 bilhões de reais. A última observação do relator refere-se ao atraso no pagamento de obrigações do Tesouro Nacional junto à Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e FGTS. Discordo
absolutamente do voto, porque o voto não se fundamenta em absolutamente nada técnico. É um voto político para tentar inocentar a presidente Dilma. Eu sou favorável ao voto do senador Assir, não vejo nenhuma irregularidade no cometido, até porque essas questões que chamam de pedaladas é algo que já acontecia em outros orçamentos, acontece em orçamentos estaduais, nós temos pelo menos 16 estados que têm problemas semelhantes. Um mês depois de o senador Assir Gurgax apresentar o relatório, o texto ainda não foi votado. No dia 1º de março, a comissão ouviu o ministro do TCU, Augusto Nardes, e o então advogado-geral da União, Luiz Adams, sobre o tema. Depois disso, a CMO aprovou apenas 4 medidas provisórias de abertura de créditos para pastas do Executivo. Realmente houve um acordo na comissão que o último item a ser votado aqui será as contas da presidente Dilma, que é o que provoca a maior polêmica e com certeza não terá acordo de natureza nenhuma. Agora vai depender do estado de ânimo, que de cada coisa que acontece nessa casa, na comissão de ética, no plenário, tudo tem interferência no ânimo político dos membros da comissão, assim como qualquer outro lugar. Caso a comissão de orçamento não consiga votar o relatório até esta terça-feira, dia 29, o trabalho fica para os próximos integrantes do colegiado. O presidente, que desta vez será um deputado eleito pela nova CMO, é quem vai indicar um outro relator para as contas da presidente Dilma. Começa o processo todo novamente. Nova composição, novo presidente, designação de um novo relator e aí veremos as forças políticas se degladiando, situação, governo no caso, tentando manter o relatório do Assir Gurgax e a oposição tentando validar o parecer do Tribunal de Contas. Então vão ser novos embates que vão mais uma vez gerar mais fragilidade política à já conturbada situação que a gente está vivendo. A crise política e o vazamento de informações da Operação Lava Jato devem ser discutidos esta semana nas comissões do Senado. Quem traz informações é o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Bom dia, Roberto. Bom dia, André Ricardo. A Comissão de Constituição e Justiça deve votar na quarta-feira 2 pedidos para a vinda do novo ministro da Justiça, Eugênio Aragão. Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, e Álvaro Dias, do PV do Paraná, querem que o ministro dê explicações sobre declarações dadas à imprensa de que afastaria agentes da Polícia Federal ao cheiro de vazamento de investigações, mesmo sem ter provas, o que, para a oposição, soou como uma tentativa de intimidação da Polícia Federal. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, pediu que o debate seja ampliado para incluir temas que o novo ministro deve enfrentar no Ministério, como a questão indígena e o controle das fronteiras. Ricardo Ferraço anunciou ainda que vai apresentar na Comissão de Relações Exteriores na quinta-feira um pedido para a vinda do ministro Mauro Vieira, chefe do Itamaraty. Ele deve dar explicações sobre telegramas enviados por um diplomata para embaixadas e representações do Brasil no exterior, alertando para o risco de um suposto golpe político no país. A mensagem tinha o objetivo, de acordo com o senador Ricardo Ferraço, de espalhar pelo mundo que há um golpe em curso no Brasil para que governos e a sociedade de outros países se solidarizassem contra o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Na quarta-feira, a Comissão de Desenvolvimento Regional vai receber os governadores do Amapá, do Acre, do Amazonas, de Rondônia e de Roraima para debater a implantação da Zona Franca Verde, que prevê incentivos fiscais para indústrias instaladas na região. Serão isentos do IPI os produtos que tenham em sua composição pelo menos 1% de matéria-prima produzida na região, seja ela de origem vegetal, animal ou mineral. E a Comissão de Educação retoma os debates sobre as mudanças na lei antidrogas com 2 audiências públicas, uma na quarta-feira e outra na quinta-feira. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e prevê, entre outras coisas, a chamada internação compulsória, ou seja, a internação de dependentes químicos sem a sua autorização para tratamento. A proposta também aumenta a pena mínima para traficantes de 5 para 8 anos de prisão. Durante a votação na Comissão de Constituição e Justiça, os senadores introduziram 2 modificações: um parâmetro mínimo de porte de drogas para diferenciar o usuário do traficante e a permissão para importar produtos derivados à base de canabidiol, o princípio ativo da maconha, para uso terapêutico. André. Obrigado, Roberto.
O resultado do processo de inclusão nos bancos, que leva em conta a diversidade racial na sociedade brasileira, será debatido hoje em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. A reunião foi sugerida pelo diretor executivo da ONG Educafro, Frei Davi, e está marcada para daqui a pouco, às 9 horas. O Congresso tem 425 vetos presidenciais na fila de votação. Eles alteram 16 projetos aprovados pelos parlamentares, entre eles o da repatriação de recursos e o do reajuste do Bolsa Família. Uma sessão do Congresso para votar vetos está marcada para esta terça-feira, às 7 da noite. Na lei de repatriação de recursos, a presidente Dilma vetou, entre outros dispositivos, a inclusão de bens como joias, pedras preciosas e obras de arte, o pagamento parcelado de impostos e multas e o compartilhamento com estados e municípios dos valores arrecadados. A presidente Dilma Rousseff vetou também o reajuste do benefício do Bolsa Família pelo índice oficial de inflação de maio de 2014 a dezembro de 2015. Como não houve a competente previsão orçamentária, isso implicaria o desligamento de beneficiários. Para derrubar um veto, você precisa de no mínimo 257 deputados e 41 senadores. Se não é um assunto muito polêmico, a possibilidade desse veto ser derrubado é muito pequena, né? Porque senão é muito difícil você colocar lá 400 ou 500 deputados para dar um quórum possível de rejeição de um veto. Na semana passada, o Senado aprovou o uso da fosfetanolamina, uma pílula que, segundo usuários, alivia dores do câncer, mas ainda não foi registrada pela Anvisa. Vamos conversar sobre essa aprovação com o consultor da área de saúde, Sebastião Moreira Júnior. Bom dia, Sebastião. Exatamente o que o Senado aprovou aqui? É a produção e a comercialização? Bom dia, André. É exatamente isso. Não só a produção, o Senado aprovou a autorização para a produção, distribuição, o uso, né, a dispensação desse produto, que ainda não se pode usar a palavra medicamento, não é muito adequado, porque ele ainda não tem registro, ainda não está bem caracterizado. E é interessante notar que esse projeto ele é originário da Câmara dos Deputados, mas não foi idealizado por um deputado isoladamente que apresentou, e sim por um grupo de trabalho criado pela Câmara, composto de mais de 20 parlamentares. Eles estudaram o assunto durante esses meses, né, ao final do ano passado, e no início desse ano, de 2016, foi apresentado o projeto, um projeto bem estruturado, com participação inclusive dos servidores da Câmara, também na redação do projeto, e uma vez aprovado sem emendas, veio ao Senado. E no Senado passou por duas comissões, a Comissão de Ciência e Tecnologia e a Comissão de Assuntos Sociais, seguiu para o plenário e foi aprovado sem emendas, então agora ele será submetido à sanção. Sebastião, é uma aprovação assim rápida, né? Acelerada no processo legislativo. Mas como é que um medicamento se torna medicamento oficialmente no Brasil? Qual é o processo? A via normal, não só no Brasil, como no resto do mundo, em todos os países desenvolvidos, você tem o início com o desenvolvimento de uma substância que, no primeiro momento, tem até apenas um potencial terapêutico. Ela, então, vai ser testada in vitro, como se diz, que é em tubos de ensaio, para identificar se ela tem, de fato, o efeito esperado. Em seguida, ela é testada em modelos animais, normalmente camundongos, para avaliar duas coisas. Em primeiro lugar, se ela tem o efeito esperado, no caso, o tratamento do câncer, e se ela é segura, se ela vai prejudicar a saúde desses camundongos ou não, e também teste de mutagenicidade, uma série de outras questões. Uma vez passado por essa etapa, tem ainda uma série de etapas clínicas. Você começa testando em voluntários saudáveis, de novo, apenas para verificar como é o funcionamento. Ainda aqui a gente não está preocupado nesse primeiro momento com se a droga funciona ou não, e sim se ela é segura. Né? Se você vai administrar esse medicamento para as pessoas, se elas vão ter algum tipo de reação. Agora, Sebastião, no caso dessa substância, essas etapas foram vencidas, né? Quer dizer, passaram por cima delas. Quais são os riscos que isso pode trazer aos usuários? Pois é, o grande risco desse tipo do uso de substâncias não testadas, né, já diretamente em seres humanos, é que você não tem como saber a segurança disso. E nesse caso da fosfetanolamina, felizmente, alguns estudos que foram feitos já posteriormente
pelo grupo de trabalho criado pelo Ministério da Saúde, após a audiência feita pelo Senado Federal, em outubro do ano passado, os estudos mostraram que, de fato, o medicamento não tem efeitos adversos significativos. Fizeram testes em camundongos com doses elevadíssimas e os camundongos não mostraram nenhum tipo de reação. E o que nós temos também, que dá um certo conforto com relação ao uso desse medicamento, estou chamando de medicamento, mas na verdade ainda nem é possível fazê-lo, é que existe um relato de inúmeros pacientes que fizeram uso da substância e não tiveram efeitos adversos significativos. Mas vamos ver aí como é que a sociedade e a própria justiça vai reagir em relação a isso, né? Exatamente. Eu acho que um caminho interessante vai ser apostar no trabalho desse grupo criado pelo Ministério da Saúde, mas que está sob a liderança do Ministério da Ciência e Tecnologia, que está agindo muito rapidamente. Eles têm desenvolvido uns trabalhos muito interessantes, em que pese tem algumas adversidades no início, as cápsulas enviadas pelo Instituto de Química da USP de São Carlos não mostraram a consistência com o que se dizia ser o conteúdo dela, mas é realmente muito interessante o trabalho desenvolvido por esse grupo de trabalho. Sebastião, muito obrigado aqui pela sua entrevista. Por nada. Nós ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.